Queridos amigos e queridas amigas, é uma grata satisfação estar aqui mais uma vez falando em torno da doutrina espírita. E hoje, fazendo uma palestra para os nossos amigos e queridos companheiros do SEVA, Centro Espírita Vila de Abrantes. É uma grata oportunidade, nós que temos aí a vontade, o desejo de conhecer o SEVA pessoalmente, ainda não tivemos oportunidade ao longo do ano, tentamos o agendamento, mas ainda não conseguimos presencialmente, mas temos a imensa vontade de estar presente após esse período e fazer aí uma palestra também presencial, porque ouço ótimas referências do Centro Espírita Vila de Abrantes. Alguns outros companheiros que lá estiveram me passaram experiências muito positivas, que gostaram muito, desde o acolhimento até ao próprio trabalho doutrinário da casa. E aqui fica meu registro e também os meus cumprimentos aos amigos do SEVA. Pandemia, oportunidade evolutiva. Em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte que se dedica a estudar as leis morais, o extraordinário Allan Kardec, codificador do Espiritismo, não deixa de passar a análise a respeito de uma lei peculiar que não deixou de ser percebida nas suas reflexões, informado pelos Espíritos, não deixou de esmiuçar essa lei, de explorá-la, de estudá-la com afinco e profundidade, interrogando as vozes espirituais, as vozes celestiais que o assessoravam, porque às vezes o sucesso de uma resposta está na forma como as perguntas foram formuladas. E Allan Kardec, com seu espírito sábio, com a sua inteligência admirável, mas sobretudo a sua sensibilidade, a sua notável sabedoria, explorou esse tema com os espíritos, fazendo perguntas muito precisas, muito cirúrgicas, para que o mundo espiritual superior revelasse a ele essa face da lei divina, face essa que tem o seu aspecto de destruição. Eu me refiro ao capítulo Lei de Destruição, que é uma das leis morais, uma das leis de Deus, resultante da lei divina ou natural, a lei básica do Criador. Os Espíritos dizem a Allan Kardec que a lei de destruição é uma das leis da natureza e que vige em todo o universo. No item 728, portanto, a primeira pergunta do capítulo que inaugura a lei de destruição, Allan Kardec interroga: a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos superiores, em vez de afirmar que sim ou que não, respondem que sim com a resposta, e embutido na própria resposta ele explica a lei de destruição. Eles explicam, dizendo que tudo se destrói para se renovar. E o que chamamos, o que os homens chamam de destruição, afirmam os espíritos, não passa de uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres. Só nessa resposta do mundo espiritual, que compõe apenas a primeira pergunta de uma série de perguntas que Kardec vai tentar aí formular, que Kardec formulou, e com as quais ele vai tentar explorar, esmiuçar e aprofundar ao máximo o tema, nós temos uma ideia da grandeza do mundo espiritual para revelar para nós que aquilo que a gente chama de destruição não é mais do que outra coisa senão uma renovação, porque tudo precisa destruir para se renovar, e que no fundo resulta de um processo de transformação para tanto a renovação como o melhoramento dos seres. Me chama a atenção esses dois itens. Renovação tem a ver com mudança de condições físicas materiais, inclusive pela morte, que só destrói o corpo material e renova os seres. Às vezes renovando
trazendo os mesmos seres de volta em outros corpos materiais. E o segundo item, melhoria, o aspecto moral. De um lado, a mudança material, a alteração física, a alteração material, e de outro lado, a renovação moral. Está implícito nessa resposta do mundo espiritual, a Allan Kardec, que a destruição opera transformações no mundo exterior material e no mundo interior espiritual, modificando o mundo material, que é transitório e impermanente, ao passo e simultaneamente que transforma e modifica aquilo que tem caráter eterno, aquilo que é imortal, que é a realidade ou as realidades do espírito imortal. E Allan Kardec passa a esmiuçar essa necessidade de destruição da natureza e não deixa de perceber que ela é compensada com o próprio instinto de conservação e com a lei de conservação, uma outra lei moral que compõe o cosmo. E os espíritos dizem que isso concorre e isso colabora, de um lado a conservação, de outro lado a destruição, para não haver um desequilíbrio na balança e para que uma lei e a outra lei exerça sobre a outra reciprocamente uma espécie de contrapeso para equilibrar a balança. De um lado a conservação, de outro lado a destruição. A destruição serve de contrapeso à conservação, que seria prejudicial em excesso, e a conservação equilibra a destruição para que a destruição não ocorra em excesso. Essas colocações admiráveis dos espíritos ensejam uma série de tópicos nesse capítulo, que é um capítulo grandioso, feito de várias questões e vários itens, e que resulta em vários outros tópicos, desde a destruição que é operada pelo homem, na guerra, no homicídio, no assassinato, na destruição de vida, na caça, na perseguição, no duelo, até os flagelos naturais, as manifestações de catástrofes e de crises coletivas. Algumas delas, dizem os espíritos, que mesmo naturais, tiveram a mão do homem e a colaboração do ser humano por sua negligência e sua irresponsabilidade, suas escolhas, mas também algumas outras, dizem os espíritos, estão na programação da própria divindade, estão nos desígnios do Criador e diante das quais o homem não tem controle, não tem o que fazer, a não ser se submeter e, de alguma forma, viver, administrar esses processos, aprendendo com a experiência e progredindo, evoluindo. No item 737, peço licença para ler, me permita ler. Allan Kardec pergunta o seguinte: com que fim, com que objetivo, Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta do mundo espiritual é a seguinte: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como o julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. O que os espíritos querem dizer é que há um efeito em qualquer catástrofe, mesmo nas catástrofes operadas pelo homem, que acelera os processos, que desencadeia uma espécie de otimização do processo de desenvolvimento de determinados aspectos da sociedade, do mundo, das coletividades. Aprendizado e desenvolvimento esse que demoraria muito mais e que seria penoso, moroso, lento, difícil, problemático e que opera através dessa destruição o acelerar de processos, alguns dos quais já estão em curso, alguns dos quais já estão acontecendo. A verdade é que os espíritos dizem de maneira categórica que
o efeito de qualquer crise, flagelo natural, flagelo operado pelo homem, flagelo que está aí efeito da negligência humana, ou flagelo que está na natureza, gera um aprendizado para as criaturas humanas, tem uma função, portanto, pedagógica de compreender melhor as coisas, a vida ao seu redor, a própria existência e a própria dimensão do sofrimento, mas que opera também mudanças físicas e mudanças materiais. De um lado, nós temos aí a ideia de que os seres humanos aprendem com a experiência dolorosa, com a experiência dos flagelos, avançam, portanto, mais depressa, através dos sofrimentos inevitáveis que fazem a criatura, através do atrito com a matéria e no desgaste com a dor, seja a dor psíquica, seja a dor física, desenvolver uma sensibilidade maior e uma capacidade de empatia, de solidariedade pelo próximo e, do ponto de vista material, nós temos aí as mudanças físicas e materiais. Quando eu me refiro a mudança física e material, eu não estou usando física e material como sinônimo. Eu estou dizendo que há mudanças em termos coletivos para as catástrofes, para os cataclismas, para os flagelos, como Kardec utiliza aqui a expressão, para as crises gerais e coletivas, que são mudanças materiais, eu quero me referir às mudanças de condição material de vida no planeta. Por exemplo, as relações sociais, por exemplo, o trato com a saúde, por exemplo, as relações interpessoais, por exemplo, as condições de clima, de tempo, as condições geológicas, as condições climáticas, as condições da atmosfera, as condições materiais que a gente vive, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de condições de habitação, de relação com a higiene, de questões sanitárias e também mudanças físicas, que tem a ver com aí aspectos mais pessoais, físicos, seja pela desencarnação de pessoas, pela morte, seja pela mudança de hábitos aí pessoais, físicos, materiais, como o caso do consumo, como é o caso da alimentação, como é o caso da higiene pessoal, como é o caso de uma série de coisas que a gente tem visto. A verdade é que as catástrofes, as crises, são provas que têm um aspecto intelectual e um aspecto moral. No que diz respeito ao aspecto intelectual, as grandes crises geraram, através do sofrimento, o desenvolvimento da inteligência do homem que buscou soluções para sair dessas crises. Soluções essas que, de alguma forma, empurraram, de alguma forma, instigaram o espírito da ciência, em especial, para fabricar, para produzir condições de vida melhor e para se contrapor às pestes, às epidemias, aos problemas de saúde, às enfermidades gerais, através de soluções da ciência, soluções médicas, proporcionando ao longo dos tempos e às gerações futuras melhores condições de vida para a população, para as pessoas. Foi a partir da dor, foi a partir do sofrimento que o engenho humano, a inteligência humana teve que se aprimorar, se desenvolver e correr atrás de situações e de melhores resultados para impedir, por exemplo, mais sofrimento. E é assim que, mesmo com interesse financeiro, porque não sejamos ingênuos, é claro que ao longo dos tempos a humanidade com necessidades materiais, aqueles que estiveram na ciência também com interesse financeiro, fabricaram remédio, produziram condições, produziram terapêuticas, recursos, mas mesmo com interesses pessoais, o indivíduo, como peça isolada da engrenagem, enriquece, tem compensações, tem um retorno material, mas ele próprio está exercendo no tocante ao coletivo a sua parte na obra como um todo, e aquele engenho que ele produziu, que lhe deu vantagens materiais, interesses materiais, mesmo que ele tenha sido movido apenas por ambições do ego, ambições materiais, aquilo gerou benefícios para a sociedade, mas sobretudo benefícios para as futuras gerações. Nós somos hoje resultado de um engenho humano aí de séculos de história, e é provável que muitos de nós não estaríamos mais no corpo físico, já teríamos morrido muito antes, se não houvesse uma série de elementos que nos dão maior
sobrevida, maior expectativa de vida hoje, graças a remédios, graças a cirurgias, graças a recursos da medicina, terapêuticas mais variadas, alimentação, condições sanitárias que no passado não tinha, e vidas humanas foram sacrificadas, isso é, pessoas morreram para que a humanidade pudesse avançar. Somos, portanto, herdeiros de nós mesmos. Somos, portanto, aí beneficiários das nossas próprias conquistas. E quando eu falo isso, não estou falando do ponto de vista apenas histórico, de a gente estar aqui sendo beneficiários, né, recebendo o benefício das gerações passadas, mas nós, do ponto de vista espírita, nós fomos as gerações passadas. Porque a humanidade de agora é a humanidade do passado que vem reencarnando e vem se revezando ao longo das reencarnações. Me refiro revezando porque há uma população cujo contingente populacional é muito maior no mundo espiritual do que na Terra, e aí é claro que esse revezamento se dá ao longo das eras, ao longo dos tempos. Então há provas intelectuais que desenvolvem, que produzem o desenvolvimento da inteligência, e também provações morais, pelo luto, pela perda, pelos sofrimentos, pelas enfermidades. Na obra Renúncia, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a população daquele momento, daquela época, sofria de varíola, essa enfermidade, essa peste, e o próprio Emmanuel, que está na personagem de Padre Damiano, é vítima da varíola, e ele fica acamado e acaba realmente caminhando, evoluindo para a morte. E quando a personagem principal da obra vai visitá-lo, acabrunhada, triste porque considerava o Padre Damiano uma espécie de pai para ela, em determinado momento ele vai dizer: se acalme, minha filha, essa enfermidade aqui tem me feito muito bem, graças a ela e eu ter ficado nesse leito enfermo, ela tem me proporcionado expurgar da mente os maus pensamentos, os vícios mentais, através dessas reflexões profundas que a gente faz. Toda enfermidade convida o sujeito a profundas reflexões. Note, por exemplo, hoje, atualmente, uma pessoa que passa por um câncer. A gente tem vários depoimentos aí na internet, na sociedade. Uma pessoa passa por um câncer, experimenta um sofrimento cruel no câncer, submete-se à quimioterapia, e depois que passa, quantas pessoas que depois que passa por um câncer, dizem: eu não sou a mesma pessoa. Me tornei uma pessoa diferente depois dessa doença. Profundas reflexões, mudei a minha forma de encarar a vida, a minha forma de ver a existência. É esse o propósito de um processo desse, de uma doença dessa, de uma enfermidade, aliás, de qualquer prova que afeta o moral. Por isso que o ser humano, o espírito humano, tem também aí necessidades morais. O animal, por exemplo, ele evolui pela força das coisas. O animal, quando fica enfermo, ele evolui por causa da dor física que proporciona o desenvolvimento da sua sensibilidade, que futuramente vai desembocar na inteligência, na racionalidade e na capacidade humana, porque os animais são os nossos irmãos menores, como diz Emmanuel, a caminham ao longo dos milênios para a futura humanidade. Mas o ser humano, quando ele fica enfermo, ele não evolui somente pela dor física que desenvolve nele a sensibilidade, mas ele evolui sobretudo por aquilo que afeta o seu moral, isso é, aquilo que mobiliza ele por dentro, aquilo que modifica ele em termos aí dos sentimentos, da moralidade. E aí os espíritos dizem a Allan Kardec, quando Allan Kardec se interessa por dizer: mas os flagelos, essas crises abatem pessoas morrem, pessoas adoecem e morrem. Os espíritos dizem que há um progresso, mas as pessoas não deixam de morrer, algumas pessoas de bem. E aí os espíritos dizem: é porque você vê do vosso ponto de vista presente e não consegue visualizar o progresso futuro. Aquelas pessoas que foram vítimas, se souberam passar bem pelas provações, terão uma larga e justa e bastante compensatória compensação e bem-estar por causa da enfermidade sofrida. Mas é necessário ver o conjunto. Afinal, ademais, dizem os espíritos, o que é um corpo se não uma veste? Nós é que damos importância demais, que valorizamos demais a vida física, mas a vida física tem o seu valor, um valor muito importante, mas é um valor que a gente dá. Os espíritos veem a vida física como uma passagem preciosa,
mas que o objetivo não é o ser humano físico, mas o objetivo é o espírito imortal que está dentro do ser humano físico, que está interiormente no mundo, no homem, no ser humano, no homem e na mulher, e assim por diante. Então, os espíritos chegam a dizer que os corpos são vestes. E que o que são vestes senão roupas que são usadas, que gastam, que se desgastam, que, portanto, tornam-se envelhecidas e mais tarde tornam-se imprestáveis para serem usadas e são substituídas por outras roupas. O corpo é uma roupa do espírito. O espírito evoluído, o espírito superior, ele não pensa como um homem de carne, ele pensa como espírito fora da matéria. E, portanto, ele vê as situações da vida física como oportunidade de crescimento do espírito, porque mais cedo ou mais tarde, preocupando-nos ou não nos preocupando com a vida física, iremos morrer. Iremos perder o corpo físico que está caminhando para a própria dissolução. E os espíritos dizem mais, Allan Kardec, dizem que é preciso visualizar os efeitos nas gerações futuras. Quando a gente olha para as gerações futuras, depois daquela crise, porque na hora da crise parece uma tragédia que não tem sentido nenhum, mas o sentido tem a ver do ponto de vista do conjunto que o homem terreno nem sempre consegue abarcar nas gerações futuras, quando vê o resultado daquilo em termos futuros. E é verdade. Quando a gente vê, por exemplo, os efeitos da gripe espanhola, que a população contemporânea da gripe espanhola não conseguiu visualizar, os efeitos, por exemplo, na relação com higiene, com questões sanitárias, na relação com saúde, o papel do Estado em relação à saúde, as questões públicas de saúde, as questões de vigilância sanitária, na época em que passavam pela gripe espanhola, ninguém podia ver. Quem visualizou, por exemplo, os efeitos, por exemplo, da peste negra, a peste bubônica, também igualmente vai ver questões muito semelhantes. Quem viu, por exemplo, a histórica a tradição da peste branca, a tuberculose, vê algo também semelhante. Quem viu, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, não podia imaginar o quanto de compreensão, de amadurecimento, de sensibilidade veio após aquela tragédia de 1939 até 1945 com a Alemanha nazista, aquela tragédia que tomou conta do mundo e que gerou mais tarde, de maneira bem rápida, em alguns poucos anos, preocupações humanitárias, criações de grandes ONGs, de grandes instituições preocupadas com direitos humanos, direito da criança, direito da mulher, direito das minorias, sensibilidade social, luta contra as eugenias, contra os racismos de toda sorte, contra as intolerâncias de toda sorte. Esse processo que se acelerou muito, se você for olhar para a década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial, nem se sonhava com isso. Em alguns anos se conseguiu uma sensibilidade humanitária após a Segunda Guerra Mundial, rapidamente, que não se tinha antes e que nem se imaginava ter. Pelo contrário, havia ideias justamente eugenistas, nazistas, racistas, que não apenas tomou conta da Alemanha nazista, mas em todo o mundo. A ideia de superioridade racial, inclusive com a argumentação científica, com teorias pseudocientíficas defendidas por nomes maravilhosos, por nomes aí de intelectuais célebres, dá uma ideia do caldo de cultura que tomava conta daquela época. O materialismo, no entanto, o materialismo é que não consegue ver isso, essa visão de conjunto para gerações futuras. Aliás, o materialismo é uma tragédia, porque no materialismo a gente não consegue ver a finalidade profunda dessa lei de destruição, que visa transformar. Porque o materialismo é pessimista. O materialismo tende a olhar as coisas do ponto de vista material, e se você se limita a olhar as coisas do ponto de vista material, a lógica materialista vai empurrar você a ser um pessimista. Por quê? Porque tudo no mundo material está caminhando para pior. Se você é criança, você perde a infância, depois você perde a juventude, depois você perde a madureza, depois você envelhece. O corpo está caminhando sempre para pior, para o envelhecimento, para o desgaste. O psiquismo também, os desgastes psicológicos ao longo dos anos, está caminhando para piorar. O mundo material, por fora e por dentro, seja em saúde, seja em beleza, seja em juventude, está caminhando sempre para piorar. É por isso que grandes intelectuais de renome, alguns dos quais que a gente admira, que a humanidade admirou, intelectuais realmente admiráveis, pessoas com brilhantismo, pessoas com uma genialidade até, mas por
por serem materialistas, por estarem contaminados com viés materialistas, ofereceram ideias maravilhosas para o mundo, mas cujas conclusões foram pessimistas. Por quê? Porque, do ponto de vista material, do ponto de vista de uma visão apenas da matéria, o mundo está sempre caminhando para pior. Nós estamos sempre caminhando para pior, a vida vai nos empurrar a sofrimentos materiais, e que não há o que fazer senão, como diz o Espírito Emmanuel, olhar para as coisas e perceber que tudo aquilo que a gente olha ou está morto ou vai morrer. Tudo no mundo material ou está morto ou vai morrer. Olha a visão pessimista. Mas a visão espiritual, de um modo geral, e a visão espírita, de um modo particular, vai afirmar que tudo piora por fora, mas enquanto tudo piora por fora, melhora por dentro. Tudo no mundo material se desgasta, é verdade. Mas enquanto o mundo material se desgasta, o elemento eterno nisso tudo, aquilo que vai ficar para sempre, só melhora com o tempo. Enquanto você envelhece, enquanto você se desgasta por fora, enquanto você perde a beleza física, a juventude, a saúde, enquanto você se transforma materialmente sempre para pior, no sentido material, a parte que em você é eterna, a parte sua que é para sempre, a parte sua que vai ficar, está sempre melhorando, está sempre aprendendo, está sempre adquirindo novas experiências, está sempre melhorando-se, mesmo aprendendo com os erros. Então aquilo que piora por fora, melhora por dentro. O que destrói, o que se desgasta é sempre temporário. Tudo aquilo que se desgasta, que se destrói, que se transforma, que caminha para pior, é tudo aquilo que é da ordem do temporário. Porque tudo aquilo que é da ordem do eterno, da ordem que é permanente, está sempre caminhando para melhor, que é a dimensão do ser espiritual. Por isso que eu digo, piora por fora, mas melhora por dentro. Vivemos em um momento hoje, meus amigos, de pandemia viral. Essa pandemia, que de longe não é a pior das catástrofes da humanidade, não é pior, se a gente for comparar séculos e séculos de peste bubônica, por exemplo, se a gente for comparar com a própria gripe espanhola, as proporções, tomando aqui a proporção para a população atual da gripe espanhola, as mortes foram intensas, foram catastróficas, o que não significa dizer que a gente não está tendo hoje, no coronavírus, no Covid-19 hoje, um número cada vez mais assustador de mortes, né? Mas eu estou fazendo aqui a comparação proporcional pela população que havia no começo do século XX, né? 1918. Mas de longe, se a gente for parar para pensar, algumas semanas em Auschwitz matou mais do que todo esse período de Covid-19 tem matado no mundo inteiro. E é claro que também a gente não vai ficar resumindo aqui o que é melhor, o que é pior em termos matemáticos de números, né? Porque isso é uma análise mais fria, mais impessoal, né? Porque uma vida que se perde, a depender de que vida é, se é uma vida próxima da gente, aquele tem um valor incomensurável, é um valor que não dá para ser medido, mas a verdade é que do ponto de vista coletivo, do ponto de vista mundial, de longe não é a pior epidemia, não é a pior pandemia, não é a pior catástrofe, mas é uma catástrofe, é um momento grave que assinala esse período que os espíritos vêm falando desde Allan Kardec. Quando Allan Kardec recebeu, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, a nova era, recomenda essa mensagem do espírito israelita, primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E mais tarde, em A Gênese, quando Kardec fala sobre os tempos futuros, os sinais dos tempos, onde ele já abordava o tema de mudança planetária, de transformações planetárias, de convulsões sociais, como ele coloca na obra A Gênese, onde os espíritos já dizem a ele que esses processos que estamos vivendo hoje já estavam sendo ali pensados e já estavam sendo ali esperados e preparados pelo mundo espiritual, e que mais tarde são ratificados e confirmados pela obra mediúnica de credibilidade atual, notadamente a obra psicografada por Chico Xavier, Emmanuel, por exemplo, A Caminho da Luz, capítulo último, O Evangelho e o Futuro, e outras obras de Emmanuel, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, e Filomeno de Miranda, quando aborda a questão da transição planetária, que essa pandemia
Esse coronavírus é um símbolo resumido de todas as convulsões que estamos passando nos últimos anos. Convulsões essas que, de alguma forma, chamam a atenção da humanidade para uma mudança de paradigma, para essa mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A transição planetária está se dando. Por isso, as temperaturas estão aumentando, cada vez com temperaturas mais altas, de maremotos e terremotos, de tsunamis de alguns anos, e mais tarde, de mudanças sociais, de crises políticas, crises econômicas, crises financeiras, crises morais, crises intrafamiliares, crises domésticas, crises e dilemas éticos. A humanidade tem vivenciado isso ao longo dos tempos, tem experimentado essas vicissitudes, tem visto a saturação do mal, como previu Allan Kardec. Chegará o momento que o homem se saturará, estará saturado do erro e do mal, e aí sim, saturado, cansado dos excessos, se voltará para uma mudança de paradigma, para uma modificação de conduta. Afinal, essas crises aí refletem ainda o nosso estágio interior pessoal, o nosso estágio ainda necessitado de mudanças, e só na saturação dos equívocos é que a humanidade aí se sensibiliza para fazer mudanças interiores que mais tarde vão se refletir em mudanças coletivas, em mudanças aí exteriores. Por isso, quando Allan Kardec aborda essa questão das mudanças planetárias, os espíritos dizem a ele coloca em a Gênesis capítulo 28, quando vai falar sobre os sinais dos tempos e a nova era, nova geração, inclusive, ele vai falar que ocorrem mudanças físicas, materiais, pela desencarnação de alguns, pelo retorno de outros, pela renovação dos seres, pelas mudanças e condições de vida material já mencionadas por nós, já mencionadas aqui em nosso discurso, mas também mudanças morais, porque o espírito, o sujeito, acaba sendo afetado, abalado na sua moralidade. E Allan Kardec vai dizer que o ponto alto da transição e da mudança planetária não é quando as entranhas do planeta são abaladas. Pense aqui no terremoto ou no tsunami, que as placas tectônicas se chocam e abalam o planeta. Allan Kardec vai dizer o ponto alto da transição planetária não é quando as entranhas do planeta são abaladas, mas quando as entranhas da humanidade é que recebem esse abalo. As entranhas dos seres humanos. Isso não é mais os choques e as manifestações de fora, exteriores, mas quando aquilo começa a refletir em choques interiores. Porque, na verdade, é um símbolo o que está acontecendo por fora, o que ocorre por dentro. Emmanuel tem uma bela mensagem que ele vai dizer o seguinte: toda limitação exterior que você experimenta é sinal de limitações internas que você vive. Quando a criatura consegue superar essas limitações internas, as limitações de fora deixam de existir e deixam de servir ao ser humano por falta de função pedagógica, por falta de objetivo aí do seu amadurecimento. Daí toda crise libera, como está acontecendo agora, toda crise libera no sujeito o que de pior existe nele e o que de melhor existe nele. Porque nós somos assim. Nós não somos preto ou branco. Nós não somos essa polarização que a gente está vendo aí. Essa polarização é uma polarização infantil. Porque é a criança que tem essa coisa do bem e do mal, do desenho animado, que tem o bem lutando contra o mal. Nós somos ambivalentes. Nós temos o bem e o mal ao mesmo tempo. Nós fazemos o bem e fazemos o mal também. Nós temos as duas realidades, aquilo que Jung chamava sombra. O lado luz e sombra vivem dentro de nós. O ego, o ser humano egóico, autocentrado, autorreferente, e o self, o eu superior, o eu espiritual, o eu interior. Essas duas coisas convivem o tempo todo. O apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Mostrando a ambivalência, mostrando como somos contraditórios, e as crises tendem a jogar para fora essas contradições, a liberar em nós o pior e o melhor. Por isso a gente vê tanta coisa aí, hoje, atualmente, esquisita, e tanta coisa admirável, tanta coisa verdadeiramente que nos leva às lágrimas. Antes mesmo da pandemia, a gente já via isso. Quantas vezes a gente tem visto isso? Nunca houve tanto discurso em prol do respeito aos seres humanos, da tolerância religiosa,
da superação dos preconceitos, da inclusão de pessoas, do altruísmo e alteridade, da fraternidade entre as pessoas. Nunca houve um discurso em prol da vida, tanto como hoje. Nunca houve um discurso tão forte em respeito à ecologia e à natureza. E nunca houve tanto suicídio, nunca houve tanta droga, nunca houve tanta erotização em excesso, promiscuidade, nunca houve tantos excessos de toda sorte, de toda natureza, nunca houve tanta agressividade, nunca houve tanta violência. São esses paradoxos, são essas contradições que simbolizam o mundo de provas e expiações passando para uma outra época, isso é, um período de crises. A crise intensifica os paradoxos, coloca para fora as polarizações, coloca para fora os dilemas das coletividades. As crises fazem com que os seres humanos reflitam sobre o paradigma que têm e que é insuficiente e, ao mesmo tempo, pensem num paradigma diferente que ainda não possuem. É isso que a gente está vendo hoje, porque a nossa sociedade está saturada desse paradigma atual. A sociedade está demonstrando que a gente não está funcionando direito até agora, que a sociedade não está funcionando bem com esse paradigma, mas nós não temos ainda um modelo diferente. Esse modelo tem que ser construído e pensado por seres humanos, não por político, não por ninguém no poder. Porque a gente tem essa ideia infantil que um político A, B ou C, seja do partido X, Y, seja de esquerda, de direita ou de centro, vai mudar e vai chegar salvando a humanidade. Esse é o pensamento infantil que ao longo dos anos, não estou falando de nenhum caso político atual, qualquer época, a gente sempre tem isso. E com todo respeito, os políticos são seres humanos, com virtudes e com fraquezas, com defeitos e com coisas admiráveis. São seres humanos que também com sua vulnerabilidade não serão os políticos, não serão os líderes, gestores, não que eles não tenham o seu papel, não que eles não tenham a sua importância, mas não serão eles que vão regenerar a humanidade. Esse pensamento infantil de alguém salvador da pátria, um herói que vai resolver todos os nossos problemas, é ainda herança dos nossos conteúdos inconscientes da infância que a gente ainda não superou. Nessa crise do Covid, a gente vê isso. A gente vê de um lado, por exemplo, na pandemia, coisas bastante estranhas, né? Eu estava vendo uma entrevista recentemente e uma pessoa da comunidade médica se manifestou dizendo mais ou menos assim: o que é que vai ser agora dos hospitais, já que as pessoas estão trancadas dentro de casa, estão confinadas, não estão saindo? Como é que os hospitais agora, cancelando cirurgia, cancelando procedimentos eletivos, como é que vai ser os hospitais para se manter agora? Afinal, não está tendo nem acidente de trânsito. Eu fiquei pensando, olha bem, quer dizer, a pessoa estava preocupada porque não estava tendo acidente de trânsito, a fim de que as pessoas acidentadas pudessem ir para o hospital. Quer dizer, a ideia de que o hospital não está ali para servir a gente, mas a gente tem que se acidentar no trânsito para manter o modelo de negócio do hospital. Então, vejamos que compreensão a gente tem. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui ao sistema financeiro, ao capitalismo, à sociedade de mercado. Não vou entrar por esse terreno, porque até a abordagem nossa não é essa. Mas essa mentalidade nossa utilitarista, essa mentalidade nossa, revela um pouco a ideia desse momento atual, desses absurdos. Por outro lado, quantos gestos de generosidade, quantas atitudes aí de fraternidade, de compreensão, quantas atitudes de verdadeiros heróis, porque nas crises a gente libera o lado nosso mais sombrio e inferior e o lado nosso de grande herói, o lado nosso de grandes homens e mulheres que estão aí contribuindo para a sociedade. Esse é o momento, meus amigos, que temos uma grande oportunidade, porque nas crises também aqueles que estão atentos se tornam grandes heróis e crescem e se agigantam. Não se agigantam para o mundo, não se agigantam para necessariamente receber fama ou dinheiro, não se agigantam para ficar famosos futuramente. Se agigantam moralmente falando, espiritualmente falando. Tornam-se criaturas melhores. O mundo de hoje é um mundo conectado. É um mundo que a gente está muito perto e a gente também está longe. Esse episódio do Covid-19 vem nos chamar a atenção para isso. Nunca na humanidade a gente esteve tão perto e tão longe ao mesmo tempo.
Tão longe por causa do distanciamento físico necessário, do distanciamento social. E tão perto porque nunca estivemos tão conectados. Porque nunca estivemos passando pela mesma situação. Eu sei que com características particulares, eu sei que cada família, cada pessoa está passando pelas suas questões, mas tem algo maior coletivo que todo mundo está passando, porque há preocupações que são comungadas com todo mundo. Essa epidemia afeta todo mundo. O pobre e o rico. O indivíduo bastante limitado economicamente e as famílias bem favorecidas econômica e financeiramente têm as mesmas preocupações. Tem preocupações, se não as mesmas, pelo menos preocupações semelhantes. Por isso a gente nunca esteve tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Afinal, a China ficou perto da gente. Porque nesse mundo globalizado, esse vírus vem nos chamar a atenção de que ele pode viajar pelos aviões. Que ele pode se interconectar. Veja que coisa interessante, né? A nossa capacidade de se conectar do mundo globalizado, que é uma virtude nossa e é justamente a vantagem que a gente tem, porque essa conexão também faz a gente ter condição científica e tecnológica de lidar com esse vírus melhor, mas ao mesmo tempo com o mundo globalizado, esse mundo globalizado ajuda a transmissão do vírus. Eu estou dizendo com isso que eu estou contra o mundo globalizado, muito pelo contrário. Afinal, as nações que atualmente estão tendo ou tiveram recentemente uma postura ultranacionalista, vou me fechar, não vou permitir que ninguém entre, etc., erraram. E acabaram gerando mais infecção e mais proliferação do vírus. Não dá mais para a gente se fechar para o mundo e ter uma postura isolada, uma postura de indiferença. Sabe por quê? Se eu me isolar no meu canto, no meu país, eu estou falando aqui em termos coletivos, tá? Porque eu não estou dizendo que a pessoa não deve se isolar em casa para evitar a proliferação do vírus, não é isso. Estou falando em termos coletivos, se eu me isolar em termos coletivos e não aprender com a experiência... O que é que a gente está fazendo? Aprendendo com a Itália, aprendendo com a Espanha, aprendendo com a experiência de outros povos e aprendendo para melhorar, para se aperfeiçoar. Se eu me fechar na minha experiência, eu fico pior. Por quê? Até porque se eu me fechar, isso não vai ser possível evitar. Se eu for indiferente ao que está acontecendo na China ou na Itália, aquilo vai me alcançar. Então, essa experiência da Covid tem nos chamado a atenção para relações internas com a família, o distanciamento social e a vivência mais próxima com os nossos, como uma grande escola de material humano e emocional que nós temos para viver em família, aqueles que moram sozinhos, para estarem mais consigo mesmos. Esse é o motivo, esse é o objetivo, estar mais consigo e lidar com a experiência da solitude, isto é, estar só, geograficamente, fisicamente, que era uma coisa prevista, haveria mais isso. Em algumas pessoas isso dói mais, em outras nem tanto. Nós precisamos do outro, do próximo, mas algumas pessoas conseguem aproveitar isso para tornar isso edificante para si mesmo e as outras pessoas são mais sensíveis. Examine isso com você. Veja em que situação você está. Se a solitude, isso é, o estado isolado geográfico, dói demais em você, já não é solitude, é solidão. E essa solidão que dói, há um tipo de solidão que dói em todo mundo. A gente ficar isolado durante muito tempo, aquilo faz falta para todo mundo. Mas se essa solidão dói demais em você, se isso é intolerável, se isso desorganiza você, não é solitude, é solidão. E a solidão é uma experiência emocional diante da solitude, isso é uma dor emocional diante do isolamento geográfico. E às vezes uma dor emocional com as pessoas, porque às vezes eu posso me sentir em solidão estando com outras pessoas. Esse mundo conectado, esse mundo de agora, da pandemia, vem nos convocar a essas relações mais íntimas, a essas relações consigo mesmo, a esse ouvir a si mesmo, para ouvir o outro mais próximo, para poder desenvolver repertório e habilidades intelecto-morais, emocionais, psicoemocionais, para sermos empáticos com aqueles que estão distantes. Com as preocupações que a gente tem na experiência microparticular, que a gente tem na esfera privada, a gente está aí aprendendo a ser empático com alguém que está vivendo algo na China ou no Japão. Eu sei, e como psicólogo, profissional da área, me permitam dizer, eu sei, e isso é conhecido entre nós, isso é natural para a gente, eu sei que uma experiência pessoal sempre dói mais e sempre chama a atenção mais da gente do que uma experiência coletiva e distante. Daí,
Para alguém, como algumas pessoas que eu atendo em consultório estão passando, alguém que está passando, por exemplo, por um desafio amoroso, alguém que está, por exemplo, passando por um divórcio, por uma separação, alguém que está vivendo uma situação amorosa, afetiva, delicada, aquilo é mais importante para a pessoa e dói mais para a pessoa, e não tem nenhuma insensibilidade em relação a isso, aquilo dói mais para a pessoa do que uma morte que está acontecendo, por exemplo, na Itália ou no Japão. Isso não significa que a pessoa é necessariamente indiferente, mas sempre vai acontecer isso. Sempre a morte de um cachorro meu dentro de casa vai doer mais em mim do que uma morte de algumas pessoas distante de mim. Mas a experiência, justamente, na experiência microparticular, eu começar a entender e ter empatia por pessoas distantes, que até há pouco tempo a gente não tem essa tendência. A gente tem a tendência de ter empatia quando morre, por exemplo, o vizinho. Aí morreu o vizinho de Covid, aí a gente, é muito perto. Quando a morte é muito próxima, a gente aí mergulha para dentro e reflete, fica mais sensível. Até uma morte muito próxima, por exemplo, de alguém da família. Mas a experiência atual não é necessariamente de mortes próximas, mas é a experiência de desenvolver empatia com pessoas distantes. Por quê? Porque, de algum modo, aquilo que a pessoa distante está vivendo, em algum nível, pode não ser o nível todo, mas em algum nível, eu estou vivendo na minha esfera privada. Alguém que morre de Covid do outro lado do mundo gera em mim uma reflexão também, porque eu sou passível de viver a mesma experiência nessa mesma conjuntura que nós estamos vivendo. Essa experiência do Covid, portanto, meus amigos, nos convida ao espírito de cooperação. Eu tenho dito isso nas minhas últimas palestras. Por quê? Porque ninguém, isoladamente, vai solucionar esse problema coletivo. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa isoladamente pode gerar uma catástrofe coletiva. Uma pessoa não vai conseguir resolver o problema das infecções gerais. Mas uma pessoa pode ser um foco de infecção que ela só colapsa o sistema de saúde. Então veja que ao mesmo tempo a gente tem que entender o bem como sendo um serviço que exige um senso de cooperação. Ao mesmo tempo a gente tem que entender que o mal é barulhento. O mal faz muito mais barulho. Porque o mal também é de duração temporária. O mal não fica para sempre. E ele tem que ser barulhento porque ele sabe que ele não vai ser eterno. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter o senso de cooperação para o bem, a gente tem que ter a noção que uma pessoa pode fazer muito mal. Então, o mendigo da rua, a gente pode ser sensível a ele, até pensando em nós mesmos, até pensando por egoísmo. Sabe por quê? Porque se ele não proteger, a infecção que ele proliferará, se ele não tiver de máscara, se ele produzir infecções variadas, essa infecção vai chegar em minha casa. Então o espírito de cooperação é que vai fazer a gente passar por isso juntos de uma maneira melhor. Essa é a metáfora desse momento, meus amigos. Essa é a experiência pela qual estamos sendo chamados nesse momento. Essa é a vivência que nós estamos aí experimentando nesses momentos de Covid, de coronavírus. É a metáfora da máscara. A máscara, dizem os especialistas, quando eu uso máscara para sair, essa máscara protege o outro e não a mim. Quando eu uso máscara, é para minhas secreções não alcançar o outro. Mas se eu uso máscara e o outro não usa máscara, ele não usando máscara, ele produz um risco para mim. Então, olha a metáfora da máscara. A máscara faz a gente se preocupar com outros a máscara. Não no sentido de policiamento, de prender, de não sei o quê, de bater, de violentar o outro porque não tá. Não nesse sentido de uma espécie de fiscalização totalitária, autoritária, né? de monitoramento das liberdades individuais, não é isso. Mas a máscara, a metáfora da máscara é a gente ser sensível com o outro. Se eu cuidar do outro, eu estou cuidando de mim. É essa a norma do Espiritismo, é esse o lema do Espiritismo. A minha felicidade será possível somente quando eu servir e quando eu produzir em favor da felicidade alheia. À medida que eu produzo no bem e eu sirvo ao próximo, esse serviço vai fazendo luz no meu próprio mundo íntimo. Essa é a história do espírito de cooperação e a metáfora da máscara, porque a máscara protege o outro, e o outro usando máscara protege ele. Ora, então, e aí um amigo meu psicólogo e também companheiro de movimento espírita, colaborador do Raciocínios Espíritas, me chamou a atenção para uma coisa, do ponto de vista psicológico, a máscara é também um símbolo das máscaras que a gente usa
para não prejudicar o próximo, porque eu tenho uma dimensão interior, instintiva, sofrida, uma dimensão feroz, que se eu deixar essa besta, esse animal vir à tona, fere todo mundo. A máscara é uma espécie de proteção para o outro, para que eu possa estar de máscara para o outro, mas não estar mascarado para mim mesmo. Eu poder me mascarar, isso é, poder conter parte desse lado instintivo e racional para não ferir o outro, mas ao mesmo tempo eu saber que comigo mesmo, ao chegar em casa, olha o símbolo, chegar em casa, estar comigo, eu posso tirar a máscara para olhar para mim. E ao mesmo tempo usar a máscara para proteger o outro de mim mesmo. Olha só que metáfora bacana, que metáfora interessante. O mundo atual de Covid-19 nos convida também a desenvolver um repertório profundo de habilidades afetivas e de altruísmo, de solidariedade, de afetividade, de fraternidade em termos tecnológicos. A gente tem visto isso. Eu, na minha área, tenho visto isso, por exemplo, como sou psicólogo clínico, nos atendimentos que a gente tem feito online, os psicólogos têm que compensar a presença física, que embora a terapia não envolva muito contato físico, mas às vezes tem um aperto de mão, tem um cumprimento, tem um abraço, tem um incentivo físico, tem toda uma linguagem verbal e corporal que às vezes o atendimento virtual não tem, ou se tem uma limitação muito grande nesse repertório. Nós temos que compensar isso. Estou falando dos psicólogos, mas depois vou ampliar. Nós temos que compensar isso com palavras. Da mesma forma, a limitação social, de privação social, de empobrecimento social que a gente está tendo agora, a gente tem que compensar com palavras, com mais afetividade. E a gente tem visto isso. A gente desenvolver mais condição de lidar com isso de uma forma a sermos mais afetivos na distância física. Porque a distância física, a presença física é importante, meus amigos. Não vamos achar que uma coisa substitui a outra. Mas é claro que essas tecnologias vieram para ficar. Por quê? Porque estamos aprendendo também a linguagem do psiquismo. A linguagem não precisa aí de presença física, a gente pode transmitir uma linguagem que viaja aos espaços. Essa é a tendência da linguagem do pensamento futuramente. E com as tecnologias virtuais a gente está também desenvolvendo lentamente isso. E também a gente está aprendendo que o amor é mais psíquico do que físico. Não, repito, que na presença física a gente não tenha ali elementos indispensáveis que precisam ser expressados. Os seres que se amam, sejam na Terra, sejam no mundo espiritual, se aproximam e querem se ver. Mas é claro também que o amor não se faz indispensável para amar a presença física. O nosso anjo de guarda muitas vezes nos guia à distância, com tecnologia que ele tem, espiritual à distância. Mas, como ele nos ama, de vez em quando se faz necessário, ele se faz presente. Porque o amor é psíquico, não é físico. Às vezes há pessoas que ficam juntas, estão ali juntas, fisicamente, em contato íntimo e não se amam. Não tem intimidade. Olha só, tem até intimidade física, material, mas não tem uma intimidade emocional. O verdadeiro afeto, eu vou falar uma coisa que pode assustar, mas é verdade. O verdadeiro amor é virtual. Quando eu digo que é virtual, é porque não é físico. O amor é virtual. O amor não é alguma coisa que você pega, não é concreto. O amor é um sentimento. O sentimento é algo virtual, ou seja, não é material, não é físico. Quando eu falo virtual, não é virtual no sentido de ser uma ilusão ou de não ser real. É real. Mas o amor é psíquico. O amor é algo que se ama com expressões. E que, claro, tem também as suas manifestações físicas indispensáveis, tem o seu aspecto físico de manifestar, mas que não se restringe, não se limita aos aspectos físicos. Afinal, o que ocorre nas comunicações espirituais com os espíritos desencarnados? Uma comunicação virtual. Porque não dá para ter o toque físico, não dá para ter o contato físico, o contato material. E os seres que nos amam vêm. E às vezes amam muito mais do que o amor terreno, porque são seres mais evoluídos e quanto mais evoluídos são, mais amor possuem. Então, essas são reflexões importantes. O Covid-19 vem nos convidar a reflexões sobre a morte. Infelizmente é um tema que a gente normalmente não lida bem, infelizmente, porque deveríamos lidar
melhor. A morte não é uma tragédia, o Espiritismo explica isso. A morte é um passaporte para a verdadeira vida. Não que a gente deseje morrer ou fazer um culto mórbido da morte, mas Joana de Ângeles e outros autores espirituais recomendam: reflete sobre a morte. De vez em quando, faz reflexões sobre a temporalidade do corpo físico. Faz reflexões sobre a sua partida e a partida dos seus. Porque isso faz... não é fazer um culto mórbido da morte, mas isso faz o indivíduo refletir e se adaptar, se aproximar do tema, se acostumar com a realidade. Quando acontecer, diz Joana, consigo mesmo ou com o próximo, o indivíduo, seja com o próximo, o indivíduo, as pessoas desencarnam e a gente ajuda os parentes que desencarnou com o nosso pensamento mais equilibrado, com a nossa preparação. Seja, quando a nossa morte acontece, a gente desencarna bem e já está adaptado pelas reflexões sobre a morte que a gente fez no corpo físico. E essas reflexões não é uma coisa mórbida, repito. Não é de vez em quando refletir sobre a existência, a vida física. A qualquer momento a gente pode desencarnar, a qualquer momento a gente pode partir para o outro lado, para a experiência do mundo espiritual. E se eu fosse hoje, como é que aconteceria? O Covid-19 tem suscitado essas reflexões em nós. Tem nos convidado a esse tipo de reflexão. Tem proporcionado para a gente a ideia de que a morte é um fenômeno presente na nossa vida. A qualquer momento a gente pode ser convidado. A vida física é um fio muito tênue que pode se partir a qualquer momento. A qualquer momento. A gente sabe disso, mas a gente esquece. O Covid-19 teve o poder, ou tem a função, de colocar isso mais assim, escancarado para a gente. Porque sempre foi assim. A Covid-19 só está mostrando para a gente o que sempre foi, o que sempre houve. Porque quantas pessoas estão aí a cada dia, seja antes da Covid, da pandemia, seja agora durante a pandemia, que morre de causas as mais variadas. É porque a grande parte de nós não faz parte de determinadas profissões que estudam, por exemplo, epidemiologia, que não tem acesso a essas estatísticas, né? Esses números. Mas, por exemplo, quantas milhares de pessoas, eu falo de milhares, que por dia milhares de pessoas morrem almoçando e morrem engasgadas. Ou morrem no banheiro, tomam uma queda, escorregam no banheiro e caem e morrem. Quantas pessoas? E não estou falando só de idosos não, tá? Quantas pessoas morrem pelas causas mais variadas que a gente não se dá conta? A morte está presente o tempo todo. A possibilidade de a gente ser chamado para a vida espiritual, de romper com o corpo físico, seja por um acidente, seja por uma causa natural, a qualquer momento, é um infarto, é um aneurisma cerebral, qualquer ocorrência de qualquer natureza, as situações mais variadas, a gente está sujeito, ou seja, viver fisicamente não tem segurança total. Não há segurança para a vida física. Querer ter a segurança absoluta, o controle absoluto sobre a vida física é uma ilusão, porque a qualquer momento podemos ser chamados. O que o coronavírus está fazendo é colocar isso escancarado para que a gente possa refletir. Porque com o Covid, a pessoa é obrigada, aspas, obrigada, a refletir, a reflexionar sobre esse tema, a pensar mais profundamente sobre essa realidade, que a morte está próxima. Está próxima aqui no sentido de ser um tema próximo, de ser possível a todos nós. Não há segurança na vida física. Segurança só interior. Só a dos sentimentos. Só a da moral elevada, equilibrada. Então essa obsessão pelo controle que o celular dá, essa ilusão de que estamos controlando tudo, controlando todos, é uma grande ilusão. Temos que romper com isso. Temos que pensar em termos mais espirituais. Temos que pensar como os espíritos missionários pensam. Os espíritos missionários, talvez, amigos, eu já falei isso em outro vídeo, talvez a verdadeira espiritualidade, é isso que talvez diferencia a gente de um espírito evoluído, é que eles abrem mão do controle. Eles fazem a parte deles. O que é que está nas minhas mãos fazer? Vou fazer bem. Vou fazer com excelência. Mas os espíritos missionários, eles têm uma leveza de lidar com as coisas, porque eles entregam aquilo que não está no controle deles para Deus. Ou, se quiser, se você não for religioso, abre mão do controle para algo maior. Seja o ideal, seja a natureza, seja a vida. Ou seja, não tenta controlar aquilo que não é controlável. Aquilo que não está sobre as nossas mãos. Então, é essa oportunidade valiosa que a gente tem. E a oportunidade valiosa que a gente tem
é sermos melhores nessa pandemia. É aproveitar toda oportunidade, seja a convivência familiar, a convivência difícil com família, se for o caso de a gente ter familiares difíceis, seja a convivência boa, prazerosa com a família que a gente ama, seja a vivência em solidão, em maior solidão, essa experiência de estar mais só, morando sozinho, se for o caso. Seja as experiências com os problemas que a gente já tinha e que agora a gente está tendo que olhar mais profundamente nesse momento de isolamento social. Em qualquer situação, a luz se torna mais brilhante nas trevas. A escuridão é que faz a luz ser mais valiosa. Da mesma forma que o perdão é valioso no momento da ofensa. A paciência é valiosa no momento da impaciência e a fé é mais preciosa em um momento de medo, especialmente de medo internacional, de medo mundial. Estamos sendo convidados a sermos senhores da nossa própria vida, a termos domínio sobre a nossa própria história e fazer escolhas, porque, meus amigos, logo mais, esse período vai estar nos livros de história. A gente está fazendo a história, só que como a gente está mergulhando na história, a gente não tem noção de que está fazendo parte da história. Um dia estaremos aí sendo lidos pela história. Um dia teremos histórias para contar sobre tudo isso. E quantas histórias? Da mesma forma que os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial tiveram tantas histórias para contar. E não nos arrependeremos de termos aproveitado essa grande oportunidade para sermos pessoas melhores, para trabalharmos os nossos sentimentos e sermos pessoas de bem, para trabalharmos a nossa autonomia, a autonomia que estamos sendo convidados. Sair de casa, se for necessário, é uma decisão que pressupõe uma grande responsabilidade, um grande peso. Ficar em casa é também uma atitude que tem um peso e uma grande responsabilidade. Qualquer escolha que a gente tomar implica em uma certa angústia, uma certa renúncia e uma grande responsabilidade. Porque para espíritos maduros, o convite da vida é ter mais autonomia e mais maturidade. Para criança, para adolescente, para jovem, o enquadre é mais forte. Mas quanto mais o espírito fica maduro, mais ele tem autonomia para gerir. Não é isso que está acontecendo? Por exemplo, hoje, como a gente não tem tanta rotina rígida como tinha antes, né? Porque no passado a gente tinha uma rotina mais rígida, né? Aquela rotina mais horário, sair, chegar, ir, etc. Geralmente falando, né? Genericamente falando para as pessoas. Essa rotina mais rígida, mais fixa, fazia a gente se enquadrar nela. Quando a gente não tem uma rotina fixa, é fácil a gente se perder. Somente as pessoas que têm autonomia, as pessoas que têm mais maturidade conseguem gerir os próprios horários sem se desorganizar, sem ficar desbussolado. Porque veja, quando nós temos um filho, uma filha, um adolescente em casa, nessa situação agora de pandemia viral, a gente vê que os adolescentes, como estão em formação, e as crianças precisam de uma rotina mais rígida, precisam de um enquadre maior, porque eles tendem a se desorganizar mais fácil, eles tendem a se desarticular mais fácil. Se não tiver uma mínima rotina em casa, na estruturação do lar, etc., eles se perdem facilmente. Adolescente, criança, que estão sem escola nesse momento, precisam de certa rotina, ainda que seja uma rotina saudável, de determinados horários, senão eles se desorganizam muito, ficam muito desbussolados. E eu estou me referindo a isso, estou falando isso, porque essa é metáfora, espiritualmente falando, para todos nós, de que essa ausência de rotina em nossas vidas, de maneira geral, agora eu estou falando para os adultos, porque os jovens e as crianças precisam realmente de rotina, por causa dessa falta de maturidade neles. Mas para os adultos, espiritualmente falando, quanto mais o espírito é maduro, mais ele tem condição de dar conta da sua rotina e das suas coisas de maneira autônoma. Quanto menos maduro, mais ele tem necessidade de enquadres e de rigidez proporcionado pela vida e pela situação. Lidar com a autonomia, o que significa dizer, em outras palavras, lidar com liberdade não é fácil. Muitos espíritos caem por causa do excesso de liberdade. E hoje, no mundo atual, nós temos uma capacidade de liberdade muito grande. Uma liberdade que é tecnológica, na palma das mãos a gente faz muita coisa, a gente tem um poder incrível. Uma liberdade que é social, uma liberdade que é de expressão, uma liberdade que é intelectual, que é artística, uma liberdade nessa Covid de fazer e assumir as consequências daquilo que a gente quiser fazer.
Essa liberdade, essa autonomia é um grande peso, mas também é a chave da nossa iluminação, das nossas escolhas acertadas, porque o mundo espiritual, o que o mundo espiritual espera de nós, é justamente a gente ter essa autonomia e conseguir fazer escolhas acertadas. E não fazer as escolhas erradas ou não errar, porque não queriam, mas porque não tiveram oportunidade, não tiveram condição, não tinham alternativa. Não. A virtude verdadeira é eu ter alternativa das mais variadas formas, ter poder, ter autonomia de fazer um monte de coisa e optar pela decisão mais correta. Isso demonstra a maturidade do espírito. E essa autonomia que a gente está agora sendo convidado a desenvolver, paradoxalmente, na limitação social, na limitação do contato social, mas na liberdade, na autonomia que a gente tem psíquica, moral e espiritual para a gente fazer diferente, para sermos pessoas melhores, porque essa é a proposta. Lembro-me do espírito Humberto de Campos, que psicografou por Chico Xavier uma página, quando ele fala do encontro que ele teve com Marilyn Monroe, a famosa atriz e dançarina norte-americana, símbolo de uma época. Quando ele passava por algumas ruas americanas, ele viu no cemitério onde o corpo dela estava sepultado, ela, ainda com semblante triste, amargurada, ainda com as marcas no perispírito, do efeito que gerou nela da sua desencarnação. E ele começa a entrevistar ela, comenta sobre a causa-mortes dela, que era motivo de polêmica na imprensa. E em determinado momento ela diz: se eu pudesse dar uma mensagem aos companheiros da Terra, especialmente às mulheres, ela se dirige às mulheres porque ela foi uma mulher de uma época, de uma mentalidade onde havia a liberação sexual, a emancipação feminina, as liberdades femininas muito justas, aliás, no sentido de liberdade social, de autonomia, de superação daquela mentalidade machista, patriarcal, de submissão da mulher. Mas que ela disse: eu fui uma mulher que tinha muitas liberdades e eu não soube aproveitar bem as minhas liberdades. Diria às minhas amigas, às minhas companheiras mulheres, cuidado com o excesso de liberdade. Ela dizendo, falando Humberto de Campos, porque eu caí justamente nisso. E falou sobre a liberdade dela, na expressão liberdade feminina que descampou para a libertinagem. A gente sabe que Marilyn Monroe foi casada inúmeras vezes, ou pelo menos teve relacionamentos amorosos inúmeras vezes, se casou com um astro do beisebol, que depois se separaram, um homem plenipotente de forças físicas, se casou com um intelectual que amou-a profundamente, um dos maridos dela, com 80 e poucos anos depois da sua morte, ainda ia na sua sepultura e toda semana levava um buquê de flores. Foi amada, mas isso não foi suficiente. E ela trocava de parceiros, muitas vezes insatisfeita, segundo a imprensa. E quando ela desencarnou, vítima de excesso de medicamentos para dormir, porque não conseguia conciliar o sono, e ela descreve nessa entrevista com o espírito Humberto de Campos, dizendo que era também assediada por entidades ociosas, viciadas e agressivas, ignorantes, que a perturbavam desde há muito tempo, e que nessa época, antes de desencarnar, ela estava mantendo um relacionamento relativamente tumultuado e conflituado com uma das personagens mais conhecidas e mais importantes do século XX. Então, vejamos como esse desafio é um desafio para todos nós. A autonomia implica mais graves riscos. A autonomia que a gente tem no mundo de hoje implica maiores responsabilidades. Mas esse é o projeto do mundo espiritual para todos nós. Em qualquer situação, no entanto, aproveitemos essa oportunidade para gerar o bem por onde a gente passa, para deixar o bem por onde a gente transite, para a gente tocar o coração das pessoas. Por meio disso, do contato virtual, pela videoconferência, pela palestra, pela gravação, pelas lives, pela mensagem no WhatsApp, pela mensagem nos aplicativos, seja lá o que seja lá o que for, a gente tem a oportunidade de deixar nossa marca do bem no coração das pessoas. Porque a verdadeira espiritualidade se revela no serviço. Porque é no serviço ao próximo que eu faço luz no meu mundo íntimo, que eu me agiganto, me abrilhanto, que eu cresço espiritualmente na direção de Deus, na direção do infinito. Muito obrigado, muita paz.